Sistema computacional consiste num conjunto de dispositivos eletrônicos, hardware, capaz de processar informações de acordo com o programa software. O software mais importante é o sistema operacional, porque ele fornece as bases para a execução das aplicações as quais o usuário deseja executar. Exemplos de sistemas operacionais são o Windows, macOS e o Linux, dentre outros. Um dos mais utilizados por usuários domésticos hoje é o Windows produzido pela Microsoft. Um sistema computacional pode ser composto de rede de computadores, servidores e clusters, dependendo da situação e das necessidades. Um sistema computacional é aquele que automatiza ou apoia a realização de atividades humanas através do processamento de informações. Nos próximos 6 tópicos eu vou estar falando do hardware dos computadores. Tópico 1. O que é BIOS? Como se dá a inicialização de um computador. BIOS, Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída. Mecanismo responsável por algumas atividades consideradas corriqueiras em um computador. Tem suma importância para o correto funcionamento de uma máquina. Se a BIOS para de funcionar, o computador também para. Fica gravado dentro de um tipo de memória ROM, memória somente de leitura. Não é possível alterar suas características centrais. Você não pode, por exemplo, desinstalar a BIOS do computador, apenas atualizá-lo ou modificar opções permitidas. Essa modificação de permissões permitidas é quando você liga o computador e entra no sistema da BIOS e faz as alterações desejadas. Funcionamento. A BIOS é um aplicativo responsável pela execução de várias tarefas executadas no momento em que você liga o computador até o carregamento do sistema operacional instalado na máquina. Ao iniciar o PC, a BIOS faz uma varredura detectando e identificando os componentes de hardware conectados à máquina, ou seja, ela liga os outros componentes. Só depois de todo o processo de identificação é que a BIOS passa o controle para o sistema operacional e o boot acontece de verdade. Logo que o sistema operacional é requisitado pela BIOS, ela deixa de funcionar e volta a dormir. E ele é carregado de onde estava gravado para a memória RAM. Tópico 2. O que é um processador e o que significa ser um processador de 32 bits ou 64 bits? O que é um clock de processador? O que é um computador de programa, núcleos reais ou virtuais e memória de cache L1, L2 e L3. Processador. Um processador é uma espécie de microchip especializado. A sua função é acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Basicamente, o processador é uma poderosa máquina de calcular. Ela recebe um determinado volume de dados orientados em padrões binários. A função é responder 0 e 1 e trabalhar esse volume, processando as informações com base em instruções armazenadas em sua memória interna. 64 e 32 bits. O processador. O termo computador de 34 ou 62 bits diz a respeito à arquitetura do processador e o sistema operacional empregados em uma determinada máquina, ou seja, a máquina dos processadores atuais são capazes de processar dados em instruções 64 ou 32 bits. E é muito comum que as plataformas possuam versões compatíveis com as duas máquinas. O processador, normalmente as máquinas estão vindo com processadores de 64 bits e o processador de 64 bits tem o dobro da capacidade do processador de 32 bits. Sistema operacional. O principal fator que deve ser levado em consideração é a qualidade da memória.
Ou seja, quando você está instalando um sistema operacional de 32 ou 64 bits, você deve levar em consideração sua RAM. O sistema de 32 bits pode endereçar apenas a 4 GB de RAM. A versão de 64 bits alcança teoricamente 128 GB de RAM ou até mais. Ou seja, se você tem um computador com no máximo 4 GB de RAM e quer fazer trabalho mais comum, não tem necessidade de você ter a versão de 64 bits. Uma de 32 atenderia muito bem. Se você quer algo mais robusto, de 64 bits seria melhor. Clock. O clock é o número de ações ou pulsos de clock que o processador consegue executar por segundo. As ações podem ser escrever algo na RAM, ler algo da RAM, dar uma ordem para armazenamento e etc. Ou seja, um número de ciclos por segundo de um sinal de sincronismo usados dentro do processador. Esse ciclo é medido em Hz. Atualmente, os processadores já estão na casa dos GHz. Contador de programa. Contador de programa é um registrador de uma unidade central de processamento que indica qual é a posição atual na sequência de execuções de um processo. Dependendo dos detalhes da arquitetura, ela armazena o endereço da instrução sendo executada ou o endereço da próxima instrução. O contador de um programa é automaticamente incrementado para cada ciclo de instrução, de uma forma que as instruções são normalmente executadas sequencialmente a partir da memória, sendo que o contador de um programa deve ser colocado a zero no início da execução do mesmo, ou seja, contém o endereço de memória da próxima instrução a ser lida e executada. Processador físico e virtuais. O físico. Físico é a quantidade de núcleos que o processador contém, ou seja, se o processador contém 2 núcleos, ele realmente contém 2 núcleos. Já o virtual, ele é capaz de dobrar os núcleos virtualmente. É como se existisse. A tecnologia Hyper-Threading, acho que é assim mesmo, simula um único processador físico, 2 processadores lógicos, ou seja, tem a quantidade de núcleo físico é 1, mas os processadores lógicos, ou seja, o processador que simula ter mais 2 virtuais, simula ter o dobro, ou seja, mais 2 virtuais. Se fosse de 2 processadores físicos, ele simularia mais 2. Cada processo lógico recebe um próprio controlador de interrupção programável, APIC, e conjunto de registradores. Os outros recursos do processador físico, tais como cache, memória, unidade de execução, unidade lógica e aritmética, unidade de pontos flutuantes e barramentos, são compartilhados entre os processadores lógicos. Em termos de software, significa que o sistema operacional pode enviar tarefas para os processadores lógicos como se estivesse enviando para processadores físicos em um sistema multiprocessamento virtuais. Oferece um aumento de desempenho de até 30%, dependendo da configuração do sistema. Essa tecnologia do Hyperdrive foi lançada quando aumentar os núcleos do processador físico era uma questão mais cara. Mas em questão de comprar virtual ou físico, depende do que você que simule o físico, depende do que você precisa. Se você precisa de um processador realmente com processamento mais robusto, de algo que você vai fazer que realmente necessita muito de um processador robusto, um físico, um que contenha mais núcleos físicos, compensaria. Mas se for só para aumentar o desempenho de um processador comum para atividades mais comuns, o processador virtual também é muito bom. Memória cache. A memória cache é dividida em alguns níveis, conhecidas como L1, L2 e L3.
Eles dizem a respeito à proximidade da memória cache das unidades de execução do processador. Quanto mais próximas ela estiver da unidade de execução do processador, menor será o seu número. O cache L1 é o mais próximo possível, o L2 é um pouco mais distante e o L3 é ainda mais distante. Sempre que a unidade de busca do processamento precisa de um novo dado ou instrução, ela procura inicialmente no cache L1. Se não encontrar, ela vai para o L2 e se não tiver, ela vai para o L3. Se a informação não estiver em nenhum dos níveis da memória cache, ela terá que ir até a memória RAM. Uma peculiaridade a respeito dos níveis é que o L1 é dividido em memória de instrução e memória para dados. Com isso, o processador vai direto à memória de instrução se tiver buscado uma instrução ou vai direto à memória de dados se estiver buscando um dado. Isso agiliza ainda mais o processador de busca. Agiliza mais o processo de busca. O que é memória RAM, cache de RAM e memória virtual DMA? Memória RAM. A memória de acesso randômico ou memória de acesso aleatório é um tipo de memória que permite a leitura e escrita, utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. O espaço temporário de informações de sistema operacional e de aplicativos em uso. E quando a tarefa é concluída, os arquivos são movidos para a memória RAM para serem mantidos no HD ou SSD. Isso fornece ao seu processador fácil acesso às informações essenciais para executar seus programas. A memória RAM é uma memória que, quando você desliga o computador, ela é apagada, depois que ela salva as informações no HD ou SSD, ou qualquer outro meio que você esteja usando para salvar as informações. Cache de RAM. A memória cache é uma pequena quantidade de memória localizada perto do processador. Surgiu quando a memória RAM não estava mais acompanhando o desenvolvimento do processador. A memória RAM é lenta e faz o processador esperar os dados serem liberados. Para entender melhor essa situação, deve-se entender como o computador trabalha internamente. Quando o usuário clica para abrir um arquivo, o processador envia uma requisição para a memória RAM. A memória RAM procura o dado que o usuário quer acessar no HD. Enquanto o arquivo é encontrado e copiado para a memória RAM e enviado para o processador exibe o arquivo no monitor, mandando as informações para a placa de vídeo. Quando o processador envia a informação para a memória RAM e também quando a memória RAM manda essa informação novamente para o processador, há uma demora devido à velocidade limitada da memória RAM. A memória cache entra aí. Essa memória, embora seja bem menor, a capacidade de armazenamento é super rápida. O tipo de memória usado na cache é mais cara, por isso que ela não é usada com capacidade de processamento e ela não é a principal, a RAM. Memória virtual. Memória virtual é uma técnica que usa memória secundária como uma cache para armazenamento secundário. Houve duas motivações principais: permitir o compartilhamento seguro e eficiente de memória entre vários programas e remover o transtorno de programação de uma quantidade pequena e limitada de memória principal. DMA. O termo DMA é um acrônimo para expressão em inglês Direct Memory Access. O DMA permite que certos dispositivos de hardware no computador acessem a memória do sistema para leitura e escrita independentemente da CPU. Tópico 4.
O que é memória secundária? Quais os tipos que existem e como ela funciona nos computadores modernos? Memória secundária é memória auxiliar e o componente responsável por armazenar dados permanentemente. Estas memórias auxiliares mantêm os dados guardados mesmo após o desligamento do computador, o que não ocorre na RAM. Funciona como complemento da memória principal para guardar dados. Sua informação precisa ser carregada na memória primária, que é a RAM, antes de passar pelo processador. O computador não precisa estritamente dela para funcionar, mas geralmente são elas geralmente são não voláteis, as RAMs são voláteis e permite assim guardar os dados permanentemente, como por exemplo disco rígido, CD, DVD, disquete, SSD. Exemplo: o computador consegue processar o que está na memória principal, assim como ocorre conosco. Na verdade, só conseguimos processar o que está na nossa memória. Por exemplo, só podemos discar o número de telefone a qual nos lembramos, o qual esteja na nossa memória. Se não lembrarmos, temos que recorrer a uma memória auxiliar, representada neste caso por uma agenda telefônica, ou os contatos do seu telefone. E só então entraremos em condição de discar. No computador, o que ele não encontra na memória principal, ele recorre à memória secundária para conseguir. Tópico 5. O que são barramentos, placas PCI, PCI Express e ISA? Barramentos: conjuntos de linha de comunicação que permite a interligação entre dispositivos, exemplo, CPU, a memória e os periféricos, o que permite ligar os componentes à placa-mãe. ISA. O ISA foi o primeiro barramento usado em micro-PCs. É a arquitetura de barramentos usada em PCs XT e AT. Esse aqui é do XT e esse aqui do AT. A sua primeira versão trabalhava com transferência de 8 bits por vez e clocks de 8,33 MHz na velocidade. Antes do surgimento de IBM PC XT, essa velocidade era de 4,67 MHz. PCI surgiu no início de 1990 pelas mãos da Intel. Substituiu o ISA. Barramento PCI e AGI ficavam responsáveis por ser as portas para as placas de vídeo, som e rede a serem instaladas no PC. Atualmente, utiliza a versão mais recente, que é a PCI Express. Atrativos do PCI: por que ele substituiu então o ISA? Os slots do PCI eram menores que os slots do ISA, assim como seus dispositivos. O recurso Bus Mastering, em poucas palavras, tratava de um sistema que permitia a dispositivos que faziam uso de barramentos ler e gravar dados diretos da memória RAM sem o processador tivesse que interferir para tornar isso possível. Esse recurso não era disponível apenas no barramento PCI, mas era um bom ponto para ele. E outro ponto é a compatibilidade com recursos Plug and Play, algo como plugar e usar. Como funcionalidades, o computador é capaz de reconhecimento automaticamente os dispositivos que são conectados aos slots do PCI. Em algumas situações, você coloca uma placa de vídeo off-board no seu computador e ele já reconhece ela em situações, você já liga e já pode usar sem precisar ter que identificá-la. Aí você pode ligar e instalar os drivers para usar, ou em algumas situações já instalam os drivers. Isso não era uma coisa que ocorria antes, então você não podia simplesmente plugar ela e religar e ser reconhecido.
PCI Express. O PCI Express, que além de ser mais rápido que o barramento PCI e a GPI, padronizou o tipo de conectores de placas de vídeo, som e rede. PCI Express é o nome dado ao barramento placa-mãe que servem como entradas para placas de expansão, como placas de vídeo, som e rede, e realizam a transmissão de dados para o computador. Ou seja, o PCI Express é a atualização do PCI. Tópico 6. O que é GPU e onde são utilizados? GPU. GPU, conhecido também como VPU, é a unidade de processamento visual. É um tipo de microprocessador especializado em processos gráficos em computadores pessoais, estações de trabalho ou videogames. Conhecida popularmente como placa de vídeo. Ela é voltada especificamente para atividades gráficas, como jogos, softwares de edições de vídeo, modelagem tridimensional, isso mesmo, ou exibições de vídeos. Tais aplicações exigem cálculos específicos e muito mais especializados, que podem entrar no caminho do funcionamento geral de um processador. Teoricamente, o processador também pode realizar tais atividades, mas na prática, esse tipo de coisa entraria em conflito com todas as outras tarefas que estão sendo executadas pela CPU. Ou seja, se deixar a CPU fazer o processamento gráfico que vai exibir e todo o resto de cálculo que a gente já estava fazendo vai gerar uma saturação. A GPU por si só funciona de forma paralela com a CPU e realiza tarefas específicas para que a unidade central de processamento possa lidar com as outras coisas.